Olá, irmãos. Como havia dito no vídeo passado, vou fazer uma análise aqui do momento em que Nicodemos foi ter com o nosso Salvador, foi encontrar ele, e ele fala a respeito de nascer de novo. E o Salvador ele fala de uma forma espetacular, com muito simbolismo, com muito entendimento espiritual que necessita ter para entender exatamente. Tanto é que Nicodemos, todos conhecem esse momento aí, muitos conhecem, né? Que ele fica muito confuso com aquilo que o Salvador fala. Na verdade, ele faz poucas perguntas e o Salvador fala o tempo inteiro, porque ele não tem como falar com alguém do entendimento. Porque ele é carne e o Salvador era do entendimento do Espírito. Então aqui eu vou falando, vamos escutando junto comigo aqui, e vou pausando e vou colocando o meu ponto. Eu quero deixar bem claro aqui que eu vou trazer aquilo que, no meu ver, é o certo. Em tudo que eu estudei, em tudo que eu vi. Mas todos aqueles que estão escutando, acompanhando esse canal, que tenha a sua conclusão, se permita que o entendimento do nosso Criador fale com vocês. E se for o mesmo entendimento, então a gente vai conversar no mesmo idioma aqui nesse vídeo, né, no que vai ser falado. Tá bom? Então assim, analisa tudo, retém o que é bom, e eu vou falar aqui exatamente aquilo que o Criador fala no meu coração, do que eu entendo, e vocês vão me falar esse feedback depois nos comentários e tudo. Mas vamos lá, vamos começar. Nicodemos já começa a perguntar ao Salvador aqui uma coisa. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bom, aqui a gente já vê que Nicodemos ele chama o Salvador de Rabi. Nicodemos ele era um dos principais ali no meio dos judeus, sabe, do povo ali de dentro da religião judaica. Ou seja, ele era um religioso. Hoje em dia ele seria um pastor, um bispo, alguma pessoa muito importante lá. E para ele poder falar com o Salvador, ele teve que chegar de noite, porque os religiosos iam repreender ele. Ele ia falar: poxa, você vai estar aí no meio desse herege, desse cara louco aí que fica fazendo curas aí à base de demônios, porque o Salvador foi chamado de Beelzebub. Você faz curas a partir desse espírito maligno. Então o Salvador era visto como um louco, um cara que, sabe, até endemoniado. Nicodemos ele teve a humildade de chegar lá e checar se realmente era aquilo. Nicodemos ele não era tão duro assim, logicamente, para poder fazer isso. E ele já chama o Salvador de Rabi, já chama Yahushua de Rabi, ou seja, de mestre. Então ele reconhece que o Salvador é mestre. Ele reconhece isso. E no meio da religião, no meio de todos ali da religião, só teve um que teve essa humildade de ir lá checar. Isso foi, logicamente, muito bem visto pelo nosso Salvador Yahushua. E aí ele fala: bem sabemos que és mestre da parte de Deus, da parte de Yahweh, porque os sinais que o Senhor faz. E se o nosso Criador Yahweh não for com essa pessoa, você não faria esses sinais. Olha que inteligência. E Nicodemos, ele foi muito feliz no que ele falou nesse sentido, assim, porque ele estava acompanhando as profecias. Porque a profecia dizia que bendito aquele que vem em nome de Yahweh. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ficou blasfemado com o Senhor. O original está: bendito todo aquele que vem em nome do nosso Criador, Yahweh. Isso está escrito em Salmos 118, 26. Salmos 118, 26. Então haveria já uma pessoa que iria vir em nome do nosso Criador. Nós sabemos aqui nesse canal que o nome do nosso Criador é Yahweh. E o nome do Salvador é Yahushua. Yahushua. Então ele tem o nome do nosso Criador. Então, e ele viria fazendo esses sinais. Nicodemos era um cara inteligente, estudado. Ele estava acompanhando as profecias. E de repente vem um homem com o nome de Yahushua, com o nome de Yahweh na frente, o nome do Criador, e veio fazendo os sinais. Ele não teve muitas dúvidas não, mas ele foi lá checar. Então esse primeiro momento aí é muito interessante, que vê que é uma pessoa que, dependente que está ali dentro da religião, está ali dentro, ali preso lá, ele é uma pessoa que está observando os sinais, não é tão cego assim. E isso dá alusão a gente de entender o seguinte, que nem todo mundo que está dentro das religiões, eles são de coração duro. Nem todo mundo ali que está acompanhando homens, porque hoje em dia a religião aí, principalmente evangélica, é cego guiando cego. Eles ficam pedindo dinheiro, ficam explorando todo mundo, fazendo blasfêmia com a palavra do Criador, né, com a Bíblia e tudo mais, invertendo tudo, mas vai ter. Nicodemos é exemplo de uma porção de pessoas que vai sair de dentro da religião e vai querer buscar o caminho certo, porque está cansado. Então tudo que aconteceu ali naquele momento está indicando uma coisa mais diferente, igual na verdade, mais para frente. Nicodemos simboliza alguns religiosos que vão sair do aprisco e vão encontrar o Messias.
e vão checar, e depois de checar vai poder ter ouvidos para ouvir e vai se converter, porque Nicodemos depois daí ele se converteu. Então esse primeiro momento é que ele fala. Vamos continuar. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como? Então aqui ele fala, o Salvador ele responde o seguinte, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do nosso Criador. Porque ele poderia estar aqui, o Salvador poderia estar aqui falando um monte de coisa. Olha, que bom que você reconheceu que eu sou rabi, que eu sou mestre, que bom que você é um sujeito que acompanhou as profecias e está vendo que os meus sinais estão fazendo você reconhecer isso. Não, Salvador foi incisivo, ele foi logo em cima da onde Nicodemos queria, porque Nicodemos queria realmente nascer de novo. Como Salvador sabia disso? Salvador ele sondava a mente. Se você vê em algumas outras passagens do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, Salvador ele sabia o que a pessoa estava pensando. Então Salvador sabia, aqui também, nesse mesmo momento, que Nicodemos queria nascer de novo. E ele foi incisivo, ele foi direto, ele não perdeu tempo. Inclusive, Salvador não perdia tempo para nada. Os passos dele era tudo certinho. Ele não fazia nada que não fosse algo espiritual. Ele não fazia nada, absolutamente nada que fosse assim humano, carnal, exatamente. Ele estava aqui em carne, ele era um humano, mas as atitudes dele todas eram de um nascido do entendimento. Porque quando ele foi batizado ali por João Batista, logo desceu o Espírito Santo sobre ele, logo desceu o entendimento. E dali a vida dele se tornou o ministério, né? O ministério da cruz. Ele começou a fazer ali já de salvação. Então tudo era certo, ele não perdia tempo. Até mesmo porque o tempo dele estava contado. Ele tinha que fazer o que ele veio para fazer, salvar, ensinar e introduzir, né? Introduzir as pessoas no caminho correto espiritual, no entendimento, no batismo com o entendimento certo. Então ele falou já aquilo que ele queria ouvir. Pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aqui ele fala de uma forma física, né? Nicodemos fala de uma forma física, isso é natural, porque entre essas duas pessoas aí, nesse ângulo aí que parou exatamente aí a cena, do lado esquerdo a gente tem Yalhush, o Salvador, com uma cabeça espiritual, e do outro lado a gente tem o Nicodemos, que ele tinha uma cabeça física. Então é um físico, uma pessoa falando fisicamente, enquanto a outra pessoa está falando espiritualmente. Então é natural ele falar essas coisas. Não tem como ele forçar ser uma pessoa que ele não é. Pode voltar para o útero da mãe dele. E aqui já tem um gancho interessante. Nicodemos ele dá um gancho interessante para a gente, para a resposta que o Salvador vai dar. Que nascer de novo, né, nascer de novo é voltar ao útero da mãe, que é impossível. Mas olha o que o Salvador fala, que vai ligar com aquilo que Nicodemos falou. Olha só. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui tem um momento muito interessante, um dos momentos mais interessantes. Ele já começa a dizer, ele fala de nascer da água e do Espírito. Pronto, não dá para entender. E aqui a gente vai tentar entender o melhor possível. Primeiro, ele fala de nascer da água, e depois ele fala de nascer do Espírito. Nascer da água, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa que poucas pessoas sabem. Todos nós já nascemos da água. Todo mundo aqui que está escutando esse vídeo aqui, me escutando agora nesse momento, nasceu da água, na água do útero da mãe, no líquido amniótico. Aquele é o batismo com as águas. Muitas pessoas não sabem que o nosso Criador, quando criou a gente, já fez a gente nascer batizado nas águas. Logo, a gente não precisa ser jogado em água religiosa pelo pastor, pelo bispo, pelo padre, quem quer que seja. Ser jogado no Rio Jordão, vou viajar lá para Israel para poder ser jogado no Rio Jordão. Não tem efeito absolutamente nenhum. O batismo que a gente tem já é o do líquido da nossa mãe, do líquido amniótico. Para a gente viver aqui, para a gente entrar nesse mundo, a gente já vem pelo portal das águas. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre essa questão das águas, que é muito interessante falar sobre o portal das águas. Vai ser um vídeo bem interessante. E nós passamos pelo portal das águas, nós fomos batizados para entrar aqui nesse mundo. Esse é o primeiro batismo com as águas. Aí você me pergunta, o primeiro batismo com as águas tem um segundo? Sim, tem. Me acompanha no raciocínio que vocês vão entender. Primeiro nós nascemos e a gente é batizado. O líquido amniótico sai da nossa mãe e é hora de nascer. Nascer. Aqui o assunto é nascer, lembrando. O assunto é nascer. Então a gente já nasce das águas ali. E o que acontece? A gente é inocente, a primeira palavra que a gente fala ao nascer é Iau, chorando. A gente chora falando Iau, Iau, Iau. Ali é o bebê inocente, que não é contaminado com nada. E a primeira palavra a gente louva o Criador chamando o nome dele. Por isso que o Salvador disse, não sabeis que da boca de bebês de peito
tiraste o perfeito louvor. Qual é o louvor? É chamar o Criador pelo nome, Yahweh. Entendeu? E aí a gente vai crescendo. Acompanha comigo. A gente vai crescendo e a gente vira uma criança. Depois de um bebê a gente vira uma criança. Depois pré-adolescente, adolescente, jovem e adulto. Não é assim? Então, a gente começa inocente. Aí a gente vira uma criança, começa a falar, começa a experimentar a comida física, não mais leite. E depois a gente começa a comer comida e assim por diante. Começa a se contaminar com o mundo, fisicamente falando, no sentido de alimentos. A gente já está ficando distante daquela inocência, distante daquele corpo imaculado, vamos dizer assim, por tudo. E depois a gente começa ali na pré-adolescência, começa a vir os hormônios, a gente já começa a entender que nós somos homem e mulher, que nós temos sexo masculino e sexo feminino. Depois a gente entra, todos nós entramos na adolescência, e nesse momento da adolescência a gente começa a sentir o nosso corpo mudando, começa a ter um interesse, até mesmo de olhar diferentemente ali o sexo oposto. E aí a gente começa a sair da adolescência e vai para a juventude, 16, 17, 18 anos. Até chegar mais para frente e ser um adulto formado. Aos 21 anos é o momento de ser adulto formado. E nesse momento, nesse período, a gente começa a passar por muitas coisas nesse mundo. A gente começa a ser apresentado, as pessoas nos apresentam, principalmente nas escolas, apresenta cigarro, bebida, palavrões, a gente dá o primeiro beijo, questões de sexo, perde a virgindade, principalmente palavrão, essas coisas todas. Então a gente começa a perder aquele batismo, aquela inocência. Nesse momento, a gente começa a se viciar no mundo. E nós precisamos realmente voltar para o útero da nossa mãe para viver de novo, porque é difícil dizer que tem uma pessoa hoje que depois de nascido começa a ser um adulto perfeito, deu tudo certinho, casou virgem, e sabe, e teve todo aquele sonho encantado. Todos nós passamos por essa situação de se sujar no mundo. Tá me acompanhando? Então, ou seja, a gente começa a perceber que, agora falando aqui em profecia, que necessita de um outro batismo, de um outro nascimento, porque a gente já está todo contaminado. Quando você menos espera, você vê um jovem xingando, maldizendo pai e mãe, brigando na rua, fumando aos 17 anos, 18, 19 anos, foi preso, sabe, muitas coisas. Então essa pessoa, ela vai ter que passar por um outro batismo. E não tem como voltar ao útero da mãe. Não tem como. E agora? Como é que faz? Aí o Criador, a gente percebe que existe um outro batismo com as águas, o arrependimento dos pecados. Porque a gente nasceu e em poucos anos a gente já tem que se arrepender dos nossos pecados. E aí a gente tem que ser jogado numa água, numa piscina religiosa, que o pastor, o bispo ou o padre joga a gente. Não. A gente passa por um batismo nas águas de arrependimento. Aquilo que o João Batista estava fazendo. Arrependei-vos todos vocês. João Batista começava a falar muito. E ali nesse momento que ele começou a falar bastante, João Batista, ele chegou ao momento de que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados, porque estava perto o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o entendimento, porque o Salvador estava perto de aparecer já. E ali ele estava fazendo como é que eu posso dizer? Estava fazendo um símbolo da pessoa voltar para o útero da mãe e sair de novo. Como? No Rio Jordão. Então ele jogava a pessoa ali como um símbolo somente. Mas o fato todo não era água. O fato todo era a pessoa escutar João Batista e largar todos os seus pecados para lá e começar uma nova vida. Ali é o segundo batismo com as águas. O primeiro batismo é aquele que é gravado na criação. Tá? Aquele que é gravado na criação, que a gente nasce ali. E depois é o batismo que a gente ganha, o batismo pelas águas ainda, que a gente ganha ao escutar a palavra de Deus, a palavra do Criador. Quando você escuta a palavra do Criador, a água te limpa, a palavra te limpa. E eu acho que todos aqui conseguem lembrar dessa frase que já escutou numa igreja, que a palavra limpa. Que a palavra é como água que limpa o nosso espírito dos nossos pecados. Então é esse segundo arrependimento. Segundo batismo com as águas. Esse segundo batismo, o primeiro é natural. O segundo já é o batismo de arrependimento. Também é água, porque a palavra é água. Então deu para entender? Eu fiz toda uma trajetória aqui para a gente entender que isso é uma coisa humana, uma coisa da vida mesmo, que a gente se contamina e a gente tem que ser lavado. E a gente não precisa entrar em religião para isso. Não tem nada a ver, isso não passa por campo religioso. Passa pelo campo do entendimento, que você fala, eu quero voltar ao meu caminho como era. Que eu era um ser mais inocente, que estava caminhando bem. De repente o mundo me introduziu em pessoas que me contaminou. Até preso eu fui. Quantas pessoas aí são presas, jovens, inclusive? Então, e aí depois, primeiro tem que nascer das águas, né, nesse sentido aí que eu já falei, depois nascer do Espírito, que ali também tem duas etapas, que eu vou falar um pouco mais para frente. E nascer do Espírito já é ouvir o Salvador, já é outro assunto, tá? Eu vou falar mais para frente do nascer de Espírito, porque aí vai envolver os 144 mil, vai ficar muito longo. Eu vou fazer esse vídeo também de Nicodemos
em duas partes. Vou tentar fazer só em duas partes, se eu conseguir, tá? Porque é muita mensagem. Vamos continuar. Não te maravilhes de te ter dito. Necessário vos é nascer de novo. Aqui nesse momento, Salvador fala que para ele não ficar maravilhado sobre isso de nascer de novo, porque não é fácil. Não fica feliz, maravilhar, né? Não fica feliz porque eu disse, tem que nascer de novo. Opa, então isso é legal, isso eu vou fazer. Isso não é fácil, é difícil. Lembra-se de Jeremias, que ele falou que na hora quando ele comeu as escrituras, na boca era como mel, mas quando desceu ao ventre dele era amargo, era fel. É exatamente assim. Pra gente nascer de novo não é fácil, a gente tem que largar um monte de coisa. Então não fica feliz achando que a situação é fácil, só porque tem que nascer de novo. É difícil demais. Inclusive até mesmo no parto humano. No parto humano, a mulher sofre pra caramba pra poder ter o filho. E o bebê também já nasce ali com o cordão enrolado. E é difícil, é tudo muito complicado. Então não é fácil nascer. E nascer de novo é mais difícil ainda. Por isso que ele falou isso. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa parte aqui é muito interessante. Peço que tenha bastante atenção aqui também, que é o seguinte, Salvador fala, o vento sopra e não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Ele já dá o exemplo, já fala o que é o vento. O vento é aquele que nasce do Espírito, é aquele que nasce do entendimento. Esses os 144 mil. Aqui ele já começa a introduzir as características dos 144 mil. Que é o seguinte, eles são semelhantes ao vento. Quando você ouve uma pessoa falando do Espírito, falando do entendimento, com sabedoria, coisas assim que você nunca escutou, dando vida às Escrituras, de uma forma tão incrível, com sabedoria, com entendimento, e você fala assim, nossa, de onde veio isso? Como é que você sabe disso? Que incrível, eu tanto li, nunca consegui entender dessa forma. Sabe, você fica assim, de onde veio? Isso é inédito. Então quando você se maravilha, você literalmente vê que parece um vento, parece que é uma coisa que veio da onde isso. Por exemplo, a gente vê o vento balançando as folhas, né, as folhas das árvores, você vê, esse vento vem da onde? Ele é invisível. Da mesma forma a gente fala com o ser humano, como se o ser humano tivesse algo dentro dele que não se sabe de onde vem. Simplesmente a gente fica maravilhado. Mas sacode a pessoa. E aí, vamos para o exemplo do vento. O que o vento faz? O vento sopra e o vento sacode as árvores, sacode a natureza, né? Além de mexer com as águas, né? E as águas ali do mar, ela começa a ficar turbulenta, começa a se mover. O vento ele tem essa função, a função de mexer, de sacudir, entende? Então essa pessoa que é nascida do entendimento do Espírito, ela faz exatamente isso com a pessoa que está ouvindo. A pessoa que está ouvindo, ela começa a acontecer esse saculejo dentro dela. É como se essa pessoa fosse uma árvore, a pessoa que está escutando fosse uma árvore, e o falar dessa pessoa que é nascida do Espírito, ela começa a te mexer por dentro. É literalmente o exemplo aí da criação do vento, que é invisível, mas sacode as árvores, as águas, a natureza no geral. E o ser humano que está escutando não faz parte da natureza, e ele não fica maravilhado quando escuta um 144 mil falando, uma pessoa nascida do entendimento, que você fala assim, nossa, de onde veio isso? Por isso Salvador falou, você não sabe de onde vem e para onde vai. Até mesmo nem sabe para onde vai. Essa pessoa vai ser salva, vai para onde? Que incrível, eu adoro conversar com essa pessoa, amo conversar com essa pessoa. Essa pessoa sempre passa uma visão incrível das Escrituras. É porque essa pessoa é nascida do entendimento. Como pode ser isso? Aí, essa parte aí que o Nicodemos faz. Quando você fica maravilhado, é literalmente quando você tem um entendedor na sua frente. Como pode ser isso? Porque está sacudindo ele. E você não sabe de onde vem. O Nicodemos poderia falar exatamente isso. Da onde vem o seu conhecimento? Ué, da mesma fonte que vem o vento. Você está vendo de onde vem? Nem eu sei que é de onde vem. Simplesmente vem e eu estou falando com você. Então Nicodemos está diante do unigênito. Unigênito por quê? Porque o Salvador ele era único. Ele era único filho. Hoje não. Hoje tem outros filhos do nosso Criador Yahweh. Ele já não é mais o unigênito. Ele é primogênito. Ele foi o primeiro. Existe uma diferença entre primogênito e unigênito. Enquanto o Espírito do nosso Criador, o entendimento, o Espírito Santo não tinha descido nas pessoas, só existia um filho de Deus, vamos botar assim, que era o Salvador, Yahushua. Depois que ele morreu, o Espírito Santo desceu, apareceu outros filhos de Yahweh, filhos de Deus, que foram os discípulos que receberam o dia do Pentecostes, lá o Espírito Santo desceu. Ali apareceram os próximos filhos de Yahweh, os próximos filhos de Deus. É nesse sentido. E aí o Salvador deixou de ser unigênito para ser primogênito. Ele foi o primeiro.
E daí depois veio Pedro, recebeu o Espírito Santo, veio Mateus, Lucas, João, Felipe, Tiago. Todas aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. E agora, você que está ouvindo, se você tem um entendimento do nosso Criador, você também já é um filho, e o Salvador agora só passa a ser o primeiro. E aí, aqui o Nicodemos, ele está observando e ele fala isso espantado, dessa forma. Por quê? Porque ele está vendo literalmente um dos 144 mil. É como se o Salvador fosse, ele é representante de um dos 144 mil. Ele fala como um dos 144 mil. Ele é o primeiro, na verdade. Entende? O Nicodemos está diante de um desses 144 mil, que é semelhante a ele. E não sabes isto. Sim, você é mestre em Israel e não sabe disso. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Também, porque ele disse assim, nós falamos do que sabemos e testificamos o que vimos. Essa parte é muito interessante, porque eles falam, os 144 mil, os do Espírito, os do entendimento, que foi batizado com o entendimento, com o fogo, tudo isso, essas pessoas elas falam do que sabem, ou seja, sabem do quê? Sabem desse entendimento, esse entendimento veio do Criador. Então eles sabem daquilo que veio direto da boca do Criador, do entendimento do Criador, aliás, para o entendimento dessa pessoa. E testificamos o que vimos. O que significa isso? Porque eles viram o Salvador. Viu o Salvador e testificou que ele é o filho unigênito do Criador. Ele é o filho de Yahweh. Ele é o filho de Deus. Mas só que os religiosos, ou seja, esses aí que são da linhagem de Nicodemos, eles viram o Messias e acharam que não era o filho de Deus. Acharam que não era o filho de Yahweh. Então, por isso que ele falou assim, nós testificamos o que vimos. Ele falou nós, por que ele falou nós? O Salvador, eu te pergunto, por que o Salvador falou nós? Porque ele não está falando só por ele está falando de todos aqueles que são nascidos do entendimento. O Salvador se colocou num grupo, o grupo dos 144 mil. Porque somente os 144 mil que fala dessa forma. Nem a mulher que vai dar a luz ao bebê, que é os 144 mil, ela não fala igual aos 144 mil. E ela vai ser salva também, que é uma coisa que eu vou trazer mais para frente. Eu peço que você possa me acompanhar direitinho aqui, porque senão vai se perder. Então, acompanha bem aqui, volta o vídeo e vê o momento que eu falei, que o Salvador falou aqui também, para você entender bem, porque é uma coisa que se discerne bem espiritualmente. Então, nós testificamos daquilo que vimos. Ou seja, vimos o Salvador, vimos esse homem aí com essa roupa, que não é uma roupa de príncipe, de rei, de nada, mas a gente sabe que é o Messias. A gente não tem dúvidas que é ele. Entende? Mas os religiosos, ou seja, Nicodemos, ele simboliza os religiosos daquela época e de hoje também. Eles escutam o entendimento saindo da boca de um dos 144 mil, de um dos que são literalmente filhos do entendimento, né? Receberam o Espírito Santo, e eles têm comichão nos ouvidos, eles não escutam. Eles estão vendo o Salvador nas palavras dessa pessoa e não testifica que é o Salvador. Eles só querem seguir homens e mais homens e ficar dentro do templo e ficar rodando e ficar caindo no poder, sabe? E ficar fazendo tudo que o homem fala para eles fazerem. Vamos subir um monte, vamos rodar aqui no poder, vamos sapatear, vamos cantar. E eles não testificam daquilo que está sendo na frente deles. Entende? Por isso Salvador falou, e falou para quem? Está falando para um religioso. E aqui nesse momento eu paro a primeira parte do vídeo e eu vou continuar na segunda, porque o Salvador vai começar a falar muitos pontos interessantes aqui também. E nesses pontos que o Salvador vai falando, vai ser interessante por quê? Porque eu vou passar muitos dizeres da Bíblia acompanhando, porque ele fala mais espiritualmente ainda aqui, muito mais nessa segunda parte.